Boa noite, pessoal. Vamos chegando à sala de bate-papo. As águias chegando para ouvir um bate-papo, troca de informações. Quem vai participar hoje é o Sherry Filho, sobre compulsão. Quais os gatilhos, o que acontece com as pessoas compulsivas, de que forma existe, como tratá-los, como observá-los. Então a gente vai falar sobre isso. O Sherry Filho está para entrar também. Estamos aguardando. Esse horário, as lives estão pesadas. Neuza Trigo, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. O pessoal está chegando. Live hoje está pesada. Muita gente fazendo live, virou moda. Vamos falar sobre isso também hoje. A compulsão das lives. E a gente está aguardando aí o pessoal chegar. Hoje quem vai ser o convidado, né? É o Sherry Filho. Raíssa, boa noite. Sherry Filho chegando para a gente começar a nossa live. Raíssa, nós vamos fazer nossa live também, né, Raíssa? Estamos conectando. E aí, garoto? E aí, meu Tá tudo branquinho querido? aí? Tá tudo branquinho aí, Cléber? Tá tudo branquinho aqui, rapaz. Tá tudo branquinho aqui, tá chegando o pessoal. Eu tava falando para eles, né, enquanto você entrava aí, as lives estão pesadas, é muita gente fazendo live. É compulsividade de lives? Nós vamos falar sobre isso. Aí você vai explicar. Você é o convidado. A minha função aqui é a Raíssa se apresentando aí. Nós vamos fazer uma live também. Estamos preparando aí uma live legal. E estamos aguardando aí, Sherry. O pessoal está chegando, né? Está muito pesado hoje. Eu vi que tem muita gente fazendo. Mas vamos lá, Sherry. Gente, hoje, o nosso assunto hoje é um assunto sobre compulsividade, né? De que forma ela se apresenta psicologicamente, quais são as consequências dela, né? E eu queria antes que você se apresentasse aí para o pessoal. Enquanto o pessoal está chegando, as pessoas vão nos assistir e também assiste depois que termina a live. Normalmente tem um pessoal que também gosta de ver a live aí. Então, eu queria que você fizesse uma apresentação sua e a gente começar aí. Aí tem as perguntas que eu gostaria de fazer para que você nos explicasse aí, desse um norte aí para quem está com esse problema. Legal, Cléber. Muito prazer. Eu sou amigo do Cléber, eu acho que há mais de 30 anos, creio eu. Mais Você era de 30. grisalho, Eu mais pro era. preto do que pro branco. Eu era um garoto. Garoto, jovial, grandão, forte, metido, chegava junto, constituía equipes, botava tudo para rua para faturar para ele, ficou rico e 30 anos depois eu estou aqui com ele, meu grande amigo. Eu sou psicanalista, escritor, trabalhei muitos anos com jornalismo, com roteiro de televisão. Esse foi o meu caminho, e etc. E aí foi. E depois eu venho algum tempo aí atuando na psicanálise e estou muito feliz. Que bom, Porque a, Sherry. recom a recompensa, Clébio, é muito grande, cara. Você trabalhar com pessoas, ver, obter melhoras, novos rumos de vida, novos paradigmas, isso acrescenta muito na nossa vida. Ah, deixem gravados também, se possível. É A legal, não? Raíssa, tá gravada. Eu gravo no IGTV, e aí quem quiser assistir também no IGTV depois, e também no Instagram, a gente deixa gravado aí. Mas aí eu Então é queria... isso, Clébio. Sherry,
A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você aí, para uma explicação, A Gil entrou também, uma querida. Pode falar. vai entrando gente aí. Qual o gatilho que dispara a compulsividade? Qual é esse gatilho aí? Clélio, você perceba uma coisa. Nós estávamos falando hoje da pandemia. Ela é um bom gatilho. Mas o que nós temos que entender que não necessariamente exista gatilhos para isso. Porque existe a compulsividade mental e a comportamental. A comportamental é a que mais nós conhecemos e lidamos com ela. Porque quando é mental, a dor é pessoal, solitária. Eu tenho que fazer contas, números, eu tenho que traçar metas na minha cabeça o tempo todo. Então essa compulsividade, ela é muito pessoal, ela é intrínseca. É um tipo de sofrimento. A comportamental já é aquela que você externaliza e que muitas vezes algum amigo detecta. É importante as pessoas, viu, Clélio, ficarem atentas para isso. Pô, Clélio, você está tomando muito, cara. Você gosta de um vinho, mas vem cá. Você já está tomando à tarde, à tardinha. Opa, pera um pouquinho. O que eu estou construindo e criando? Então não há um gatilho, há uma construção. Gatilho há para sintomas de depressão, de ansiedade, de relatividade, de altos e baixos na sua emoção. Agora, a compulsão, ela é quase, eu vou dizer para você, é um rito que você constrói. Ela é uma liturgia e que torna-se escravidão. Então, a compulsão é uma escravidão. Se torna. Se torna. De liturgia, esse processo de ritualização na comida ou em vários setores, em limpeza, né? Você conhece, tem gente que... Eu tenho um conhecido que os amigos eram tão perversos que ele tinha mania de limpeza. E quando eles estavam na casa dele, e todo mundo ia saindo, alguém voltava para o carro para ir usar o banheiro. Nossa. Adivinha a cabeça do cara. O cara voltava e todo mundo tinha que esperar ele uns 10, 15 minutos, porque ele tinha que limpar o banheiro. Então, você vê compras. Tem pessoas que têm a compulsividade de compras, no alimento, na droga, Porra, tem cara que você sabe que começa a arrancar fios de cabelo, né? É uma compulsividade, é uma escravidão. Aquele rito que começou como rito foi ganhando forças. Não foi dado ouvido àquilo que vinha ocorrendo na vida dele ou dela. E esse rito, essa liturgia, se tornou, quase, a compulsão vira um pedágio na sua vida. Para você seguir a sua viagem, o teu dia a dia, você paga esse pedágio. Eu queria pedir para o pessoal que vai estar entrando, participando, dar no coraçãozinho aí, faz o dedo ficar doendo aí de coração, porque o Instagram entende que a live está tendo relevância. Isso, Juscelia, isso. Vamos lá, o Reis também. Ô, Reis, para de preguiça, Reis. O Reis é o primo do Sherry, que trabalha e o Reis comigo. Ficou rico com você, Clélio. Então ele tem que curtir coraçãozinho. Coraçãozinho. E que também mande mensagem, essa seta para os amigos que queiram passar. Ale Mangano, um dos melhores amigos do Vitor. Me diga uma coisa. Cara, eu fiquei interessado nessa questão aí das duas compulsividades que você falou, né? Que uma é mental, a outra é comportamental. Comportamento. É isso. A mental não leva a comportamental? Deu um corte na tua voz aí, Clélio. O teu está cortando um pouco também, mas vamos lá. A mental não leva para comportamental?
a compulsividade mental? A mental é aquela de números. Tem gente que começa a contar números, esse tipo de compulsividade, é isso? Qual a diferença da mental e da comportamental? O que você tem que entender é que a comportamental já carrega em si a mental. Porque você executa na sua mente o ato. Você entra nessa liturgia em desejos construídos dentro da sua psique. Você, por exemplo, você tem uma angústia. Você vê, às vezes, em filmes, a namorada perde o namorado ou o marido, você já viu que elas vão lá e pegam um pote de sorvete? Filme americano tem muito, né? Senta na frente de um filme, chulap, 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 e aí vai se construindo. O que ela está dizendo ali? A minha tristeza vai ser recompensada. Como que eu escolho? Alguns são compulsíveis, tem atos compulsivos em academias. E você sabe disso. Então a pessoa... São os ratos de academia, né? Sim, é verdade. Por quê? Porque a pessoa ali no alimento, no sorvete, ela optou em satisfazer a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua angústia através do alimento. Nós temos conhecimentos médicos de que o açúcar produz... Então, e o pico da endorfina do açúcar é como uma droga. Você come muito chocolate, muito doce, te dá uma sensação de alívio e de prazer. E aí as pessoas vão desenvolvendo essa dependência e vai se tornando compulsividade e escravidão. Aí ela perde o controle. Você vê que é tudo um processo. Ela não detecta. Quando alguém vem detectar, ela não troca o prazer que ela tem daqueles momentos, ou da compra. Eu assisti um filme dos anos 50 ou 60, que o marido gritou com a menina, falou, mas por que você compra tanto, você gasta tanto? Ela falou assim, porque o mundo se torna melhor quando eu compro. Aí ela conclui, só que depois deixa de ser, e eu compro outra vez. Olha a escravidão do compulsivo. A detecção da compulsão, ela tem que ser precoce. O camarada tem que saber que aquilo dá prazer, vai substituir alguma angústia, alguma dor, mas que aquilo não é normal e não é natural. A Clara, psicóloga Clara, é verdade, cigarro também, bebida também. A nicotina, ela vai... É uma sensação de prazer e de alívio, de superioridade que o compulsivo sente. Depois não. Depois vem a dor. Depois vem a decepção. Nossa, como eu comi, tá lá estufada. Comeu um bolo, um pudim. Sentiu a endorfina lá em cima. Porra, puta alegria. Aí depois pronto, aí tem que pagar um preço também. Agora você vê o nível... que leva a mente e a psique das pessoas compulsivas. E muitos acham que estão fazendo certo. Academia, por exemplo, o cigarro. A pessoa não entende que aquilo é... Eu tenho pessoas, cara, muito chegadas a mim, que acendem um cigarro no outro. Você sabe disso, Cleber? Tinha um dono de uma pizzaria na Avenida Ibirapuera, que ele deixava o cigarro aceso o tempo todo aqui, ele não fumava, ele deixava o cigarro aceso. E trocava e deixava o cigarro aceso. É interessante essa compulsão pelo cigarro, né? Isso é substituição de afeto. É a necessidade da sua angústia, do seu afeto, a pessoa come. Mas ela pode substituir, ela pode correr. Ela pode buscar se cuidar, porque uma coisa leva a outra. A produção da boa sensação, da química, porque tudo isso é produção de química, Clélio, é vício.
E quando aquela química boa de saúde, de vida, de desejo, de prazer, entra na subjetividade da pessoa através da comida, ela vai buscar aquilo o tempo todo. O camarada que fuma maconha, não é a maconha que deixa ele legal, zen, não. São as glândulas que são movimentadas pela ação do produto. E a pessoa não sabe disso. Se ela substituir para correr por uma academia, que é bom, nós não estamos falando contra a academia, e começar, porque tudo na vida tem que ter pelo menos um senso de equilíbrio. A gente não consegue ser equilibrado sempre, mas pelo menos um senso, um pouco mais, depois um pouco menos, depois dá uma autoanalisada, fala, pô, o que está acontecendo? Né? Por que eu estou bebendo a mais assim? É a pandemia, não é a pandemia? Enfim. A Clara falou, e a sublimação como funciona? Clara, e a sublimação como funciona aí, na compulsão? Vamos dar um exemplo para você. Você já viu, eu já vi muitos maridos, por exemplo, em casa, na casa dele, eu nem o conhecia, eu vi ele desmontando o carro, o motor do carro. Ou raspando janela, pintando a casa no domingo. Ele não quer ficar com a mulher. Ele não está mais afim de ouvir, de morar, não ama, não quer. Então ele começa a sublimar. Não necessariamente é uma compulsão, é uma troca de afeto aí. Um é substituição de afeto. A sublimação é troca de afeto. Ou seja, a minha afetividade aqui está ruim. Então eu vou transferir para algo que me dá prazer. Aí eu faço uma substituição. Não precisa ele ficar desmontando o carro o tempo todo. Aí ele pode pintar a casa de rosa, amanhã de vermelho. Ele pode sair. Ele não quer. Então, a sublimação é isso. É você... Pô, vou te dar um exemplo. Existe a compulsividade do trabalho e a sublimação como troca de afeto. É troca de afeto, aí, a Juscelia falando. Que é outra psicóloga, né? É outra psicóloga. Só tem fera aí. Eu vou parar de falar, Clélio. Eu prefiro deixar você. Então o camarada trabalha, Clélio, 18 horas por dia. Aí ele precisa procurar um profissional, ele foi inteligente, tem que procurar um profissional para saber o que está rolando, se é compulsividade ou se é sublimação. Ô, Sherry, me diz uma coisa. Qual é o tipo de compulsividade mais difícil de se tratar? Você que... Olha, eu vou falar de uma que ainda não tem denominação na medicina, na ciência. Mas já devem estar aí. Se já não arrumaram um nome para doenças, né, que é sintomas, que é a internet, cara. Pô, a internet, nossa, bicho. E pior que essa aí, ela é igual à pandemia. Ela pega geral. Você pega velhinhos com compulsividade. É. Você pega. Jovens, nem vamos falar. Rolava um vídeo, alguns anos atrás, Clélio, de um garoto que tá... jogos, esses joguinhos, cara. Vixe, isso é uma loucura. E aquele garoto, ele estava no computador dele, a mãe estava estranhando muito. Ele botou uma câmera escondida para filmá-lo. E quando o joguinho não seguiu, que ele não conseguiu passar, e que travou, que não andava, ele começava, você deve ter assistido, dar murro e a gritar. Pegou o computador, bateu, não para, não pode, meu Deus, o que é isso? Ele estava totalmente adoecido, sintomatizado. O que ocorre? As pessoas estão deixando de olhar para dentro, para olhar e viver fora. O tempo, ninguém suporta lidar com angústias e ansiedades, Clélio. As pessoas optam pela tristeza.
Ninguém, ninguém suporta lidar com angústia e ansiedade. Toma remédio. Ah, o que você está sentindo? Não, eu não estou legal, eu não estou dormindo bem. Ó, pô, toma esse remedinho azul, esse cor-de-rosa, isso aqui, você vai ficar... Pô, é na hora, a pessoa, ela não trabalha aquilo nela. A compulsividade, ela pode ser, claro, entrar-se com remédio para baixar um pouco a bola, para ser trabalhado. Mas tem uma coisa também, Clélio, que eu acho que é o mais importante de tudo. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu e muay thai, depois de uma certa idade, que eu parei de fumar e beber com uma outra certa idade, que eu acordei para a vida, eu falei, aonde isso vai me levar? E tomei uma decisão na vida e parei. Quando eu comecei a praticar esse exercício um pouco mais pesado, meu corpo queimava que nem eu estivesse passando brasa nele quando eu ia para casa. Meu braço, eu não conseguia dirigir. Era uma dor insuportável, Clério, o braço inteiro. Dava a impressão que ia explodir. Mas eu voltava no dia seguinte. Eu voltava no outro. Um dia era jiu-jitsu, um dia era muay thai, um dia era jiu-jitsu, um dia era muay thai, até eu me tornar faixa preta. Professor Jackson, ó, desculpa, aqui é muito importante esse cara. Bem-vindo. Também outro, viu? Psicanalista. Aleluia. Você conhece ele fez 3 lives comigo. Boa noite. Sim, sim. Desculpa, seja bem-vindo. E aí você foi insistindo até chegar à faixa preta. Por quê? Clélio, não há magia na psicanálise. Não há magia na psicologia. Não há magia nos remédios psiquiátricos. Se não houver uma decisão, quando eu disse do Muay Thai e do Jiu-Jitsu, eu estou falando em decisão. O produto do trabalho entre os dois é o seguinte, vamos trabalhar juntos. Eu vou trabalhar você, mas eu quero ver se você está disposto. Eu não quero ganhar teu dinheiro. Porque senão, o compulsível vai ficar 1 ano, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Ele vai parar com a compulsão, é de esgotamento. De tanto que ele está gastando dinheiro, acabando com a grana. Isso é horrível, cara. Se não há esse comprometimento, essa determinação, como a Juscelia falou, da pessoa ir fazer o jiu-jitsu, o muay thai, queima, Clélio, dói. Sabe por quê? É abstinência, cara. É a minha bebida, é a minha droga, é minhas compras. Tem gente que tem que quebrar cartão, tem gente que fica devendo carro, casa, de tanto que gasta, que compra, porque não consegue perde o controle. E quando vai se fazer esse trabalho, eu assisti um filme de um detetive que ele foi preso pelos bandidos e foi injetado droga na veia dele. Durante meses. Cara, esse cara virou compulsivamente drogado. Ele queria porque queria. Aí um outro companheiro dele, investigador, que o pegou, começou a cuidar dele, e os dois começaram a trabalhar. Ele substituiu, tomou conhaque, tomou uísque, foi lá, doía, porque dói, cara. Quer vencer? Está entrando com um terapeuta para vencer? Então entra com os 2 pés no peito. A pessoa tem que saber que tem que... Você, Clério, viveu décadas. Mas chegou um dia que você falou, basta. Não foi remédio, não foi psicólogo, não foi psicanálise, foi o Clélio. A vitória está aí, cara. Não é coaching, mas é trabalho pessoal. Alô? Alô? Um pouco. Oi? Tá ruim, deu um corte aí. Professor, o Jackson, temos que compreender que os mundos mágicos possuem a finalidade de esconder o sujeito da sua própria vida. Olha aí. Perfeito. É isso aí. E aí vai acumulando. Perfeito. Ao invés de desconstruir o mal e construir o bem, esconde.
A psicanálise é muito importante. Um medicamento, em algum momento, para poder se trabalhar, você sabe que eu sou contra remédio. Eu sou a favor de remédios naturais. Mas em algum momento ele tem que entrar, dependendo do nível, do estado, do sintoma, da compulsividade. E são muitas, né? Porque ela te dá um alívio das tensões emocionais. Qual o ser humano que quer ter tensão? Ele quer ter prazer. Freud dizia, o desprazer que é o maior problema dos sintomas. Beleza. Aí ele começa a ter os comportamentos repetitivos para aliviar essa tensão. Aí ele começa a ter a sensação de prazer com alguma recompensa. Que é essas que a gente denominou aqui. Pronto, cara, aí perde o controle, o autocontrole, aí acabou. Sherry, existe qual tipo de tratamento para isso, assim, que você vê, e o tempo de, vamos dizer, de resposta, mas de uma pessoa que vai procurar um terapeuta, um psicanalista, tal. Eu sei que é complicado, vai de pessoa para pessoa e de intensidade e de comprometimento da pessoa, não é isso? Sim, veja bem, Clélio. Quanto mais ser detectado precocemente, é o que eu te falei no início, a pessoa dar ouvido a algum amigo, não ao médico, e quando ela vai ao médico, ou ao psicanalista, ou ao psicólogo, ela já vai arrebentada. Ninguém procura psicólogo, psicanalista, achando que pode. Olha, eu estou bem, estou tranquilo, quero bater um papo com você, mas eu não sinto nada. Tudo bem, mas vamos bater um papo. A pessoa está preocupada, então ela pode ter ou detectar algo nela. Se não ocorrer isso, porque dificilmente ocorre, algum amigo vai e começa a te mostrar que algo não está muito natural na sua vida. Se você for esperto, inteligente, detectar isso e buscar ajuda, provavelmente você nem entra na tentação da compulsividade sendo trabalhada. Agora, já que entrou na compulsividade e você desencadeou todos esses processos, porque nada é um sintoma só, Clélio. Ah, a pessoa tem depressão. Não. Depressão é um descanso dos sintomas. E aí, vamos tratar a depressão dela? Não, mas tem raízes ali. Não é criado um sintoma aparente, o sintoma do sujeito, como no caso a compulsividade, que é apenas aquilo, não. Como eu disse da mulher do sorvete, qual foi o sintoma dela ficar comendo? Foi a perda de um amor. Tem pessoas que têm compulsividade de relacionamentos errados. Enquanto ela não encontra aquele sujeito que a prejudicou há 10, 20 anos, ou na família, ou no pai, ela repete aquilo. O outro cara diferente daquilo não serve. Agora, o que se tem que trabalhar, Clélio, qual que é a rapidez disso? É quanto mais a pessoa se entrega ao profissional, confia no profissional, não coloca armaduras, que isso ocorre muito, porque ela não quer lidar com o problema real. Aí o psicanalista ou o psicólogo tem que ler o que ela não fala. Tem que ir juntando as peças para ter uma conclusão. Ok. Aí quando há essa interação entre os dois, a probabilidade de a pessoa... Porque o importante, Clélio, é entender da onde veio a raiz da angústia, que tornou ansiedade, que foi buscar na compulsão o alívio para tal. Aí o paciente ou o cliente começa a ressignificar as coisas descobertas da sua alma. Sherry, eu queria fazer uma abrangência aqui no debate, né, sobre a questão da pandemia, né? Sim. É certeza, isso a gente vê no dia a dia. E outro dia, na Europa já está
surgindo os filhos da pandemia, né? As pessoas que estão sofrendo muito em detrimento ao choque da pandemia, que eles chamam de os órfãos da pandemia, né? São pessoas que estão tendo problemas sérios de controle emocional, sérios de depressão, sérios de ansiedade absurda. Eles perderam o controle físico e mental, eles tremem, principalmente o pessoal da área médica, tudo. O que eu queria dizer para você, o quanto você acha que aumentou esse percentual e de pessoas que nem tinha compulsividade, mas hoje passaram a ter, por falta de atividade, por falta de direcionamento, por falta de uma visão, uma luz no final do túnel. Eu queria... Cleilo, pode falar. Eu queria tocar nisso aí, que é muito sério, cara. Eu tô vendo uma sociedade que já estava doente, ficando mais doente ainda, cara. E eu queria tocar nisso daqui. O quê? Existe, sim, pessoas que são compulsivas, que têm isso daí. Que a gente conhece, que gasta, que gosta de gastar, que gosta de beber, que gosta de comer muito, que adora um rodízio de pizza, e compulsão por tudo, por ter vários namorados e não conseguir identificar o futuro marido e tal. Mas hoje a coisa está indo para as pessoas que não tinham isso, que começaram a ter justamente por... É isso mesmo? Cleilo, você tem que... Vamos ter uma visão um pouco mais ampla dessa situação. Por exemplo, o fim do mundo está chegando. Por quê? Porque está tendo terremotos demais, ondas, guerras, rumores de guerras, etc, etc. Concorda? Mas isso já acontecia há 100 anos atrás. Há 200 anos atrás. Nós não tínhamos um mecanismo de divulgação tão plena como temos hoje. Ah, mas as pessoas não tinham compulsividade, depois da pandemia começaram a ter. Também não pode ser assim. Você só enxerga o caminho quando você liga o para-brisa, se está chovendo. A pandemia foi mais ou menos isso. Ela começou a clarear sintomas já carregados nas pessoas. Porque quando você fala que eram compulsivos, você já está indo ao extremo da pessoa que trabalha 18 horas, da namorada que perdeu uma e come. Então você já está pegando os sintomatizados já detectados, ou trabalhados ou não. Mas existem aqueles que já estão gerando o bebê. E que não percebem. Por isso que eu digo, e ele está gerando o bebê, não está percebendo, vem a pandemia, o rebento vem, pum, nasce a criança. Olha lá, a ocasião revela o ladrão. É isso aí que a gente está falando. Professor. É o cara, né, bicho? Aí eu já ganhei mais uns pontos aqui, umas estrelas, já estou bem. Então é isso que ele falou. Ela não faz, né? Ela não faz o sintomatizado, ela revela. Então, veja bem, ela produz coisas boas e ruins. Quanta gente... Você foi um dia você falou que você perdeu o medo da morte, eu falei, lógico, né? Depois da pandemia você viu que até o Obama pode morrer. Aquilo não era uma exclusividade tua. A morte se estendeu para reis, papas, rainhas, não é só para o Clélio. Aí o Clélio falou, porra, por que eu tô com medo? Agora não tenho mais medo de morrer. Porque pegou o mundo, ou seja, o que pode ter acontecido que deixou as pessoas um pouco mais inseguras é que elas, as mais sensíveis, quando olham para o horizonte, elas não veem mais para onde correr. Quer um exemplo? Descobriu um tumor na orelha, no ouvido, na garganta. Silvio Santos. O que ele fez? Foi para os Estados Unidos. Voltou curado.
A situação preeminente dos nossos dias não tem para onde correr. Não tem busca externa. Aí você é jogado para o interno. Aí quando você entra no seu interno, você não encontra nada. Posso dar uma característica de pessoas assim? Normalmente homens, eles olham normalmente. Olham da face para fora. Não tem nada dentro. É um vazio, é um oco. Tudo dele é dinheiro, fama, conquista, sucesso, ser aplaudido, ser olhado, narciso. Aí quando entra num conflito desse, que tudo isso se apaga, e ele tem que olhar para dentro, ele não encontra nada, cara. E aí como é que ele vai resolver esse problema? Pode ser que a compulsividade em alguma, ao sexo, por exemplo. E também não pode, aí vai para o sexo virtual. Você lê notícias que aumentou 1000, não sei quantos por cento, o sexo virtual. Que já era uma compulsividade daqueles que entraram a nível, né? O cara pode estar com a mulher, estar longe com a namorada, ter sexo virtual, ó, tudo bem, normal. Mas estou falando em compulsividade. Então a pandemia veio revelar, como disse o professor. E revelar pessoas, Clério, é a pior coisa do mundo. Porque pessoas são difíceis. Ô, Sherry, deixa eu te falar. Eu vou utilizar essa posição da Juscelia aqui que ela falou em pergunta. A pandemia foi o último e revelador? Ela diz aqui, a pandemia foi útil e revelador, ou reveladora. É isso mesmo? Foi útil? Ela diz que a pandemia está sendo útil e está sendo reveladora. Sim. Vamos falar algo muito importante para a nossa vida, para o nosso planeta. Golfinhos em Veneza, cardumes de peixe, árvores frutificando, mares limpos, rios perfeitamente circulados por vidas, animais entrando nas cidades da Europa, de vários países do mundo, andando no centro. Por quê? Não encontraram mais a maldade humana. Então eles entram, caminham nas ruas, elefantes, búfalo, enfim. Então, houve uma limpeza moral no ecossistema do planeta. Primeiro. Mas ninguém vê isso. O ser humano não está preocupado com o ecossistema do planeta. O ser humano, o egoísmo é... Porque ele não tem divisor. Cortou tua fala. O egoísmo é de tal grau que o ser humano adoece. Porque o egocentrismo dele não está sendo possuído, satisfeito. E é gerado em compulsividades. Sherry, deixa eu te falar uma coisa. Está acontecendo um negócio muito louco que eu estou vendo, principalmente no Instagram, que no Facebook eu vou mais lá para provocar o pessoal. Você me conhece no Facebook, né? Eu uso mais a política lá e para provocar mesmo. Mas assim, as televisões, elas são usadas para notícias ruins, porque notícia ruim é que vende, o povo gosta de ver. Mas eu vejo no Instagram as pessoas seguindo pessoas com esse alter ego, o ego altíssimo, mostrando músculo, mostrando carros importados, mostrando os que tiveram sucesso e que isso, aquilo tudo. Eu, por exemplo, você falou assim, Clélio, você é um cara que eu, por exemplo, eu vim e morei 5 anos em pensão, né? Passei fome aqui em São Paulo, né? Cheguei a emagrecer 10 quilos, eu estou emagrecendo agora.
E tive minhas dificuldades. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida, graças à minha esposa também, que nós construímos juntos uma vida super legal. Mas eu não vejo isso motivo para estar falando para as pessoas. E aí vem aquelas pessoas que usam o Instagram e as pessoas vão seguir mesmo como se fosse aqueles gado achando que vai ser igual aquela pessoa. Então, veja bem, o problema não é quem publica. O problema é quem segue, quem vê. Isso, isso. Você sabe o que Suassuna falou uma vez, numa das suas lindas palestras, e inteligentes palestras? Ele falou assim, pessoal, todo mundo sabe que cachorro gosta de osso, né? Isso a gente vê em filme, em desenho, você pega um osso, dá pro cachorro, é a alegria da vida dele. Todo mundo, ó. Ele falou, não. Sabe por que cachorro gosta de osso? Porque você dá osso para ele. Coloca no chão um osso e um filé mignon. E solta o cachorro para ver o que ele vai comer. Então, o que acontece? As pessoas, principalmente não é no Brasil, acho que no mundo todo, a parte musical, a parte cultural, intelectual, quanto pior, melhor. Quanto mais lives com conteúdo como a nossa, nós vamos sofrer para conseguir 2, 3 mil pessoas visualizarem depois. Isso. É uma luta. Agora começa a soltar pum aqui comigo. E aí eu tento ficar vomitando aqui. E você aí, eu aqui. Você aí, eu aqui. Aí eu consigo. Solta na rede para você ver. Ó, entrou a Águia Mãe, Ivete, Skin Cariola. Bem-vinda. Eu acompanhei live. Essa tem conteúdo, essa tem conteúdo. Mas é isso, né? Mas é uma luta, né? Mas isso aí é uma opção e uma determinação humana. Por isso que eu falei que a compulsão e a decisão para vencê-la é o ponto principal. Sherry, eu só gostaria de completar isso que eu estava te falando. Mas você vê, tem pessoas no Instagram que têm 80 mil seguidores, certo? Aí ele faz uma live, dá 150, 200 pessoas. Aí eu fico imaginando assim, e tem pessoas que eu já vi com 1.500, 1.600 seguidores, tem uma live que dá 300 pessoas assistindo. Então, aquele que tem 80 mil, se você colocar 200... tá. Proporcionalmente. Proporcionalmente, para mim, é tudo enganação, cara. Como é no Facebook, você tem 5 mil amigos lá. Não tem, você conversa com 20, né? Porque o restante é tudo, ninguém te segue, ninguém faz nada. Eu vi uma live outro dia de uma pessoa que tinha 1.600 seguidores. Cara, ela chegou com 190 pessoas assistindo a live dela. Eu achei demais, hein? Então, meu filho, que conhece bem de social, né, de mídias sociais, ele fala, o mais importante é o número de likes que você vai ter, o número de pessoas consistentes nas suas lives. Acredito que exista uma supervalorização de um sucesso imposto por um estereótipo. Afinal, uma vida de qualidade não significa uma qualidade de vida. Professor, parabéns. Não é isso, Sherry? Veja bem, o egocentrismo é uma compulsão. E nós nos tornamos compulsivos, egocêntricos, sem perceber. Porque nós estamos o tempo todo avaliando numerários. O dia que nós, pensadores, esses que estão entrando aí, são praticamente todos, são pessoas que têm conteúdo, chegar ao nível de falar assim, o seguinte, eu vou mandar a minha mensagem, 5 pessoas. Clélio, nós estamos aqui com 20. Se cada um de nós conseguirmos atingir 5 pessoas, nós teremos 100 pessoas reformadas, ressignificadas, que começariam ou começarão a compreender novos caminhos, quebras de paradigmas, vitórias, conhecimento. Essas possibilidades só são dadas por quem tem conteúdos.
Se nós transferirmos esses conteúdos para o egocentrismo de busca de numerário, de likes, que também é natural, todos nós queremos atingir ao máximo, porque sabemos da potencialidade do diálogo, então nós queremos atingir ao máximo, mas temos que tomar cuidado. Porque senão nós vamos virar um desses. Tem gente que entra e fala, e aí, tudo bem com você? Gente de nome, né? Aí eu tô bem, o que você tá fazendo? Ah, eu tô aqui no restaurante. Ah, eu vou escovar meu dente. E se você vê lá, 20 mil, 21 mil, 25 mil, e ficam lá a hora toda. Cara, eu vi uma pessoa, juro por Deus, ele ficar só a cadeira dele durante 20 minutos e entrando gente para ver só a cadeira. E ele então... fora. Eu vejo live, às vezes eu acordo cedo normalmente, mas eu acordo mais cedo. Eu vejo live que eu não acredito, cara. Gente do céu, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, eu digo, são todos com insônia, tem que fazer tratamento. Você perceba que o ser humano, ele é idólatra. É uma forma de compulsividade. A idolatria. Por que novela explode? Futebol. São momentos de lazer, legal, mas tudo dentro daquilo que nós conversamos, dentro do equilíbrio, talvez um pouco mais excitado, um pouco menos, mas não, é o que você falou, se você bota aí um Giannichini entrando, cara, ele não precisa nem entrar, a cadeira dele lá vai dar pelo menos 30, 40 mil visualizações. Porque a idolatria, a pessoa quer ver como é que ele anda, como é que ele olha. Existem artistas que estão fazendo trabalho magníficos, culturais. A Maitê Proença, por exemplo, porra, cara. Cara, dá prazer. O Sesc está fazendo teatro no YouTube. Maravilhoso, cara. Sabe? E as pessoas não estão vendo. Então as lives ficaram assim. Eu gostaria de falar, Sherry, agora, sobre... Nós trocamos o assunto. Não trocamos, não. Eu acho que o assunto é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que falar o que... Por exemplo, o professor falou aqui, né, que Zygmunt Bauman nos fala de um mundo líquido. Líquido, né? Um like não indica um amigo. 200 mil likes indica que Narciso se olhou no Face. O Narciso está se olhando no Face. Eu acredito muito nisso. Eu queria entrar nesse assunto, Sherry, para a gente assim. Existe uma compulsividade muito grande hoje em relação a, principalmente o Instagram. Ele criou, né? Agora tem o TikTok. Cara, eu estava vendo o TikTok, eu disse, Deus, para dar risada, eu acredito até tem momentos que dá para dar risada. Mas tem um cara que é uns dentão lá, aquilo tudo, ele fala... Hoje é sexta-feira! Ele tem 1.400.000 seguidores, cara. Hoje é segunda-feira! Então eu falo assim, gente, o mundo eu não sei. Eu não sei. Eu acho que Jesus Cristo, Gandhi, Buda, quem mais? Estaria ferrado hoje. Se não tivesse... Você sabe que tem uma história que nos leva a um transtorno compulsivo. Você falou da Bíblia. Caim e Abel. Caim matou Abel, ok. Mas antes disso acontecer, Deus falou para ele, Caim, o pecado está deitado à tua porta. Ou seja, o ódio, a ganância, a ira, o desejo de vingança, o desejo de ser olhado e remoer numa compulsividade de querer colocar-se à frente, ao melhor na frente de Deus e do irmão que foi aprovado por Deus e ele não. Mas o que Deus psicologicamente ou psicanaliticamente disse? A compulsividade está deitada na tua casa. Basta você dominá-la. Olha que interessante. Ele fala isso. Lute, domine isso. Ele não ouviu a Deus.
e matou. É aquilo que a gente retorna à compulsividade de como vencê-la, que talvez é o principal. Detectar compulsivos não é difícil, principalmente os comportamentais. O compulsivo mental talvez não. Mas você vai perceber pela angústia, pelos momentos, pelo formato de movimentação. Então existe uma série de detecção que qualquer amigo pode ver no outro. Algo não está normal ali. Tem que se ver. Então isso é muito importante. Agora, lutar para dominar, Cléber, é o ponto-chave. A abstinência, a dor, a guerra, abandonar o cigarro não é fácil, cara. Não. Eu fumei 23 anos. Eu peguei um dia o cigarro, joguei na privada, piquei tudo e dei descarga. Falei, a partir de agora, não fumo mais. Cara, eu acordava com o cigarro, deitava com o cigarro. Eu punha o dedo na boca. Aquilo clamava em mim. Doeu 1 mês, 3 meses, 6 meses, você já entra na estrada da vitória. Da compulsividade ou qualquer sintoma. Claro, esquizofrenia não. Existem sintomas, doenças psiquiátricas que... E não. Mas essas, como a compulsão, e depois de 1 ano você se torna um vitorioso para sempre. Tem gente, Clério, que para de fumar e depois de 1 ano volta, cara. Verdade, muitos. Você delibera a doença para você novamente. É uma deliberação. Como se delibera? É decisão. Muitos param de comer tanto, ou emagrecem, e de repente voltam de novo. Tem gente que fizeram cirurgia operam, faz cirurgias. e voltam de novo. E ela está bem, está comendo bem, está feliz, está bonita, mas toma a decisão. Eu falei com uma menina que eu estou começando a trabalhar com ela, ela falou, eu vou entrar no meu quarto e vou chorar e vou dormir. Eu tive que falar para ela. Eu falei, isso é uma decisão. Porque as pessoas dizem o seguinte, não, não é impossível. Cara, se você toma uma decisão de ir para o quarto chorar, você também pode tomar uma decisão de ir para a rua caminhar. Por que a força para chorar é maior? Porque você decidiu que é. Não é fácil? Eu não estou falando que é fácil, mas estou falando que é possível. E se é possível, faça. É interessante o que você falou, né? Se você tem a determinação de ir no quarto e chorar, existe a determinação de ir no quarto e não sair do quarto e não chorar e fazer outras coisas. Né? Mas as pessoas... E caminhar, por exemplo. Será... É que as pessoas têm um pouco É uma proteção, Cléber. Tem uns que é vitimização. Isso. Outros têm isso como proteção. Porque se ela for caminhar, ela vai ter que lidar com ela, entendeu? E ao invés dela lidar com a subjetividade dela, com as angústias, com a ansiedade dela, ela corre para aquilo que está guardadinho de Pandora, e aí ela vai chorar a sua dor. É uma forma. Tem pessoas que entram em compulsividade ou depressão e tomam medicamento há 20 anos, cara. E já está viciada. Ela não quer deixar aquele estilo de vida. Eu tomei há 27. Então são vários. Oi? Eu tomei 27 anos. E parou por quê? Cara, parei porque eu resolvi e falei, chega. Eu não preciso mais disso. Não é que eu parei, eu estou dizendo, eu ainda sou dependente, né? Eu estou desmamando. Estou desmamando, mas eu estou desmamando. Sherry, o que você fala é pontual para as pessoas que estão ouvindo. Não é fácil. É uma vitória a cada dia, cara. Não é fácil. Mas é vitória. É uma vitória a cada dia. Você tem que ter uma vitória a cada dia. O Saint-Exupéry, no livro dele, que ele sobrevive ao acidente, e que ele diz que
Ele estava morrendo e ele dava um passo por dia. Quem leu a história desse livro dele é real, foi, realmente aconteceu. Ele dava um passo por dia. Mas para ele era tão importante aquele passo por dia que ele conseguiu chegar onde ele queria chegar. Ele foi salvo, ele foi resgatado e ele não desistiu. E ele tinha tudo para desistir, mas ele falou assim, eu pensava, é um passo, mas é um passo que eu estou dando, eu não estou parado. Então, para mim, isso aí, cada dia que passa, é um passo que eu dou a mais para a minha vitória. Porque eu tá sentindo? eu só vou me sentir vitorioso depois que eu parar de tomar esse remédio. Eu assisto um programa que eu amo muito, chamado Pelados e Largados. Isso é... É maravilhoso o conteúdo psicanalítico daquilo ali. Você vê um ser humano chegando, às vezes em bando, em tribo, pessoas de nível bom, formados, guerrilheiros ou homens de exército, com vida boa, ganha bem, vive bem, tem um estilo de vida, suas compulsividades, suas dores, e aí são jogados pelados em alguma selva. Meu amigo, você vê o camarada valorizar uma lagartixa que ele come depois de 3 dias sem comer. Uma água suja que ele pega e consegue esquentar e ferver. O valor, quando eles saem dali, eles saem outro ser humano. Ontem eu ouvi o o Karnal, e você também. E ele diz da nossa mente, ela é trabalhada para o mesmismo. A compulsividade é um mesmismo. A dor e o choro num quarto é um mesmismo. Quando você não divide a dor e toma ela só para você, só você vai sofrer. Você é dono, você toma posse. Quando essas pessoas estão lá na selva, cara, elas saem com a mão na cabeça e falam, meu Deus do céu. Aí elas começam a valorizar, Cléber, o canto de um pássaro. Posso te falar um negócio? Eu sei que deve estar no fim. Para muitas pessoas eu falo, você vai caminhar? Vou. Quantas vezes você... Me fala de 2 árvores lindas que você olhou na tua caminhada. Me fala de 1 ou 2 passarinhos que você ouviu cantar. Quando você sai da porta da tua casa, quantas vezes você olhou para o sol, à noite para as estrelas, para a lua? Ninguém olha, Clélio. 96, 97% das pessoas caminham de cabeça baixa, olhando para as sombras. Não valorizam a vida que tem. E Karnal falou ontem, o tempo foi, acabou, malandro. Perdeu o Playboy. Sherry, e tem cada coisa fantástica. Tem um viaduto aqui que é o viaduto da Pompeia. Cara, tem uma fruta, tem uma árvorezinha pequena com fruto, bem no cimento, cara. Bem no cimento, ela conseguiu sobreviver ali. É que eu não levo o celular, mas eu vou levar e vou fotografar e filmar. Tem uma árvore que sobreviveu ao cimento, cara. Mas sabe por que tem fruto na árvore? Sabe? Não, explica. Porque ninguém olhou para ela. É verdade, porque senão eu já tenho arrancado, né? E esse fruto, tartaruga adora, porque na escola que a minha cunhada tem, que é o NIC, em São Vicente, fazer propaganda aqui do NIC, é uma escola infantil. Núcleo, como é que é, Jussara? Núcleo infantil carinhoso. E as tartarugas agora, amora. É um pé de amora, cara. Comi muito quando criança, na rua. Sherry, mais uma vez, assim, agradeço de coração, está terminando, faltam 1 minuto e 56 segundos. Dá teu recado aí, aonde você atende. Obrigado, gratidão aí, como sempre. Vamos fazer outras, que nós somos amigos para isso mesmo.
Dá o teu recado aí. A gente, é importante entender que nós não